Olá pessoal, final de semana chegando, nada melhor do que um momento cinema. E eu quero trazer para vocês aqui agora uma série documentária da Netflix, Condenados pela Mídia. E nós sabemos que quando a gente fala esse tema em si, quando ele retrata Condenados pela Mídia, ele remete àqueles casos de grande mídia nacional, grande repercussão. E é comum que as pessoas assistindo esses casos, elas tenham um pré-conceito com relação a um conceito anterior de acreditarem, por ter sido noticiado pela prática do crime, aquelas pessoas que sejam acusadas são culpadas daquele fato. E por serem culpadas, têm que ser responsabilizadas. Nesses dois casos que eu vou relatar para vocês aqui, a acusação aqui é que eles teriam ceifado ou tentado contra a vida de algumas pessoas. No primeiro caso, nós vamos falar sobre o episódio O Justiceiro do Metrô. No segundo caso, vamos falar sobre o tema 41 tiros. Eu vou explicar um pouquinho sobre cada um, mas vamos iniciar pelo Justiceiro do Metrô. Esse caso aconteceu, são fatos reais, aconteceu nos Estados Unidos, na cidade de Nova York. O acusado, à época, em 1984, era Bernie Goetz. Ele alegou, depois do fato acontecer, que quando esse fato aconteceu, passaram algumas semanas até que alguém se imputasse ou achasse o culpado por esse fato. Que fato foi esse, Félix? Foi o seguinte: Bernie Goetz estava no metrô, isso antes do Natal, e dentro do metrô ele observou que entraram 4 pessoas negras nesse metrô. E as 4 pessoas que entraram no metrô, ele acreditou que aquelas pessoas, segundo ele diz, e ele confessa isso, que ao olhar para as pessoas nos olhos, ele acreditou que aquelas pessoas de alguma forma pudessem agredir a sua integridade física. Ele acreditou que havia um perigo real, iminente contra ele. E ele agiu de conformidade. Ele vendo aquela situação, ele disse que não pensou 2 vezes e queria acabar com aquela situação. Ele puxou a arma e disparou contra os 4 rapazes negros que ali estavam. Por imaginar, né, uma situação ficta na cabeça dele, uma situação que ele imaginou, e estando numa situação de uma agressão iminente, ele agiria o quê? Em legítima defesa. Legítima defesa essa que alguns doutrinadores entendem como legítima defesa subjetiva ou legítima defesa putativa, que é aquela em que o agente imagina uma condição de excludente de ilicitude, de acordo com o artigo 23 e artigo 25 do Código Penal, legítima defesa, e ele age em decorrência daquilo, mas o caso aí se mostra como um caso de erro de proibição, ou até mesmo um erro daquela situação concreta, específica. E por conta disso, ele agindo dessa forma, nós temos que analisar aí com relação à culpa desse cidadão. E com relação à culpa, pelo erro, se o erro for evitável, há uma diminuição da pena. Ele responde, mas de forma diminuída, se é evitável o crime. Se ele podia prever aquela situação, ele poderia agir de outra forma, conforme a norma. Se ele não tinha condição, se era algo inevitável pelas circunstâncias que ele percebesse aquilo, ali está excluído não o crime, mas está excluído o quê? A culpa desse agente. E se está excluída a culpa desse agente, ele está isento de pena, ele não responde por esse crime. E nesse caso específico, a defesa, os advogados, percebendo que aquele caso pegou mídia nacional nos Estados Unidos naquela época, fim de ano, era uma repercussão em todos os locais. A princípio, quando aquele caso estourou na mídia, todo mundo começou a culpar a pessoa que tinha feito isso e principalmente começaram a alegar como justiceiro, que ele na realidade repeliu a agressão de negros, pessoas que tentaram roubar dentro do metrô, no caso do trem, do metrô, e ele teria agido de uma forma de ser um justiceiro, e começaram a propagar a imagem do justiceiro até identificar, até essa pessoa se apresentar e se entregar. Ele, uma pessoa comum, uma pessoa meio introspectiva, calma, né? Uma pessoa que demonstrava uma sociopatia muito grande, né? Ele foi claro, confessou para os policiais que agiu de forma fria, não pensou 2 vezes, teria feito isso e fez, e não tinha o que discutir em relação a isso.
E quando houve o julgamento, no julgamento, esse vídeo e áudio, né, junto, o vídeo no caso, foi retratado e veiculado no julgamento. Naquele momento todo mundo paralisou. Isso, segundo os advogados perceberam que ele era um cara impaciente, era um cara impulsivo. Sabiam que se no júri ele viesse a falar algo em sua defesa, talvez o que ele viesse a falar pudesse lhe prejudicar. E a estratégia adotada pela defesa aí foi o quê? No caso de grande repercussão, ele ficasse em silêncio, já que havia as provas. E eles perceberam que a mídia, embora a mídia criticasse, havia um lado da mídia que dizia que esse rapaz não tinha outra coisa a fazer a não ser agir daquela forma. Só que é questionável porque é uma forma que não houve nenhum ato que esboçasse algum tipo de por parte dos rapazes que demonstrasse que ele viesse a agredir ele, ou no imaginário dele que ele criou isso. E acabou que esse rapaz foi ouvido, os réus foi uma tentativa de homicídio, não chegou a ninguém a falecer, se eu me recordo em relação a essa série, mas ele respondeu pelos fatos, todos os fatos ali, o Berligottes. Só que no final das contas, o Berligottes veio a ser absolvido. A defesa conseguiu demonstrar que não havia outra possibilidade dele a não ser agir daquela forma. Se, numa condição de legítima defesa putativa que a gente coloca, fique tal subjetiva, que ele entendeu que aquela conduta fosse repreensiva, ele reagiu daquela forma. Alguns podem alegar, mas ele agiu com excesso, porque ele já tinha repelido aquela reação. Isso, alguns também entendem, até como defesa, uma causa supralegal, sem trouxer aqui no Brasil, né? De uma situação de inexigibilidade e conduta diversa. Ele não tinha como agir de outra forma se não fosse aquela, para caracterizar ou justificar o excesso da ação dele. Então, legítima defesa putativa e mais alegação do excesso, como até mesmo a causa supralegal de inexigibilidade de conduta diversa com relação àquela. Ele não tinha como agir de outra forma, pela situação que ele viu, em decorrência daquele erro que se deu. Então esse caso foi tão polêmico e ele foi absolvido. Ele só foi condenado porque ele estava de posse de uma arma, ele não tinha porte para aquela arma. Ele foi condenado só pela arma. Mas aquilo foi um escândalo tão tamanho que acabou isso reverberando para toda a cidade de Nova York, Estados Unidos, e grupos em defesa da cor, da raça, dos negros, se movimentaram, se mobilizaram pelo país todo. Isso foi uma briga de classe muito forte nos Estados Unidos, naquele momento que se vivia. E isso, para esse caso agora que eu vou falar, que é os 41 tiros, eles são semelhantes porque os personagens são parecidos porque são negros. No primeiro caso eram 4 negros que foram, de fato, houve uma tentativa contra essas pessoas, né? Eles foram agredidos por esse rapaz que achava que estava em legítima defesa. Nesse segundo caso, 41 tiros, foram policiais brancos que numa ronda, na cidade de Nova York também, né, por volta dos anos de 1980 também, esse período, mesmo também período, eles, ao avistarem um rapaz negro, né, esse rapaz negro estava na porta de casa, eles acreditaram pela reação que ele tinha, que ele pudesse ter algum tipo de arma, e os policiais, se eu não me engano foram 5 policiais brancos, começaram a disparar em direção a esse rapaz, disparos de arma de fogo, e foram 41 disparos de arma de fogo contra um rapaz que estava desarmado, negro, que era imigrante, que estava para estudar nos Estados Unidos, em que houve uma repercussão também nos Estados Unidos, por conta da forma que a polícia agiu, até porque a polícia tinha que ter agido de forma conforme, até porque são preparados para isso, a repelir determinadas situações, quando se verifica de fato uma situação real e iminente, no caso aí, de alguma agressão, para repelir algum injusto. Mas aí, a alegação também da defesa foi legítima defesa putativa, que eles não teriam como agir a legítima defesa putativa, porque eles agiram acreditando que de fato ele pudesse agredir os policiais. Mas aí se coloca também, cadê a paridade de armas?
Você tem 5 policiais armados contra um homem negro que supostamente poderia estar armado. Esse homem estava desarmado, esse homem estava na porta de casa e, em momento nenhum, esboçou qualquer tipo de reação contra esses policiais. Mas a mídia, colocando, trabalhando, achando que estava trabalhando para culpar, para condenar aqueles policiais, havia um outro campo, né, que entendia de forma diferente. A cidade de Nova York é uma cidade muito respeitada, muito grande, é um polo comercial muito grande, mas é uma cidade que tem é uma cidade muito progressista, no sentido de movimentos de esquerda, movimentos pró-vida, movimentos negros. E o que aconteceu? A defesa, sabiamente, vendo aquela situação, argumentou, entrou com recurso no tribunal, que não haveria o quê? Imparcialidade nesse julgamento. E por não haver imparcialidade, pediu o quê? Desaforamento para uma outra comarca, uma outra cidade que pudesse julgar esse caso de forma parcial. E foi para um estado extremamente conservador, uma cidade conservadora. Diferentemente de Nova York, uma cidade progressista, uma cidade que respeitava os direitos, a democracia de fato. E quando foi para esse estado e foi desaforado o processo, tirado de Nova York para outra cidade, uma cidade muito conservadora, os jurados acabaram por entender que aquele era o momento. Se no primeiro caso que eu falei a vocês, o réu ficou em silêncio por uma estratégia da defesa, que, por sua vez, para a defesa, ele tinha agido de forma, uma legítima defesa putativa, que convencia, de certa forma, pelas condições, ele entendia que haveria grande chance de resultado positivo. Aconteceu, e ele preferiu que ele ficasse em silêncio, até porque, se ele viesse a falar, o risco era muito grande, ele comprometesse a própria defesa. Já nesse caso dos policiais, os 5 policiais que dispararam 41 tiros de arma de fogo contra esse rapaz negro que estava desarmado de frente à sua porta de casa, se esses policiais ficassem em silêncio, era como se eles, de alguma certa forma, assumissem aquela culpa. E não imaginar na cabeça de qualquer pessoa normal, comum, 41 tiros não é justificado. Que excesso é esse? Você dá 41 tiros, onde está a paridade de arma numa situação como essa? O que aconteceu? Como foi desafiado para uma cidade mais conservadora, cada policial foi ouvido. Os policiais choraram, se emocionaram, né? Alegando que não tinha, eles acreditavam que de fato ele tivesse armado o rapaz, que ele iria de uma certa forma ameaçar a integridade desses policiais. E por ameaçar, eles reagiram contra esse ato que supostamente eles cometeram, que estava no imaginário deles. Então eles teriam agido que eles de defesa putativa, mas em razão do excesso, poderia se argumentar que eles agiram o quê? Que isso excluiria o quê? Não ilícito, porque não haveria ilícito nesse caso, mas excluiria a culpa desses acusados, porque eles erraram com relação àquela situação, que não existia uma situação, no ponto de vista, que haveria uma justificativa de legítima defesa. É uma situação fictícia, ficta na cabeça deles, no imaginário deles, que aquilo ali é uma situação de repelir um injusto, que não havia esse injusto. Então ali você exclui a culpa. E é perfeitamente passivo desse entendimento, porque ou uma ação dessa, os policiais vendo uma ação dessa, eles justificavam que não tinha outra forma de agir, senão reagir. E como eles exacerbaram nos tiros, aquele excesso, argumentaram como uma inexigibilidade como tivesse, eles não poderiam agir de outra forma, sem trouxer aqui para o Brasil, né? Essa relação. E é uma relação de muito respeito, de muita credibilidade que dá em relação aos policiais, em situações como essa. Aqui no Brasil, algumas leis foram aprovadas nesse sentido, em que os agentes, se tiverem uma situação como essa, e eles podem repelir, e por isso responderiam por determinada situação. Mas a lei em si que foi criada, eu vejo que ela não tem de nada, ela ajudou a descredibilizar o artigo 25 e o artigo 23, falando da legítima defesa específica aí no caso, né? Iminente e real a situação. Então, é como eu disse a vocês, nesse caso aí, esses acusados, os policiais, vieram a ser absolvidos por esse crime,
O depoimento deles foi muito forte, por isso que numa situação dessa como um júri, cabe ao advogado verificar em que situação vale a pena que o réu fale, se vale a pena ele falar, porque se ele falar ele pode prejudicar o crime, em que situação vale a pena ele falar, porque vai ajudar e vai ser determinante para a absolvição, como foi nesse caso. Cada policial falou sua situação, com o tempo que tinha de polícia, que nunca tinha cometido uma situação dessa, que se viram numa situação de legítima defesa e não tiveram como agir de outra forma a não ser essa forma, porque eles acreditavam que havia um injusto contra eles. E até o excesso, os advogados justificaram esse excesso, alegando que qualquer situação daquela, não há como se controlar uma situação como aquela. Então, acabou por eles serem absolvidos. Isso criou uma série de movimentos nos Estados Unidos, uma série de vandalismos, uma série de gritaria contra essa absolvição. Porque ninguém acreditava que seria justo você desferir 41 disparos de arma de fogo. 41 disparos de arma de fogo contra uma pessoa indefesa, que na porta da sua casa desarmado. Mas isso mostra que a mídia, tanto ela pode vir a dar interpretações diversas, né? No caso aí, a mídia favoreceu a defesa desse ponto de vista, as duas defesas, que acabaram sendo absolvidas, mas sim, a estratégia também que foi utilizada pelas duas defesas foi determinante. Uma agiu de conformidade ao que é fortalecer a confissão do acusado, que ele fez em vídeo, dizendo que agiu daquela forma, justificando que ele não tinha outra situação, não agir, a não ser daquela, legítima defesa. E não deixou que ele falasse, para não prejudicar a prova que se tinha. Na segunda, não. Era importante que os policiais falassem, e os policiais falaram em suas defesas, que fortaleceu o argumento deles, que não tinha como agir de outra forma. E foi isso que aconteceu. E eu digo a vocês, esses 2 episódios dessa série, Condenados pela Mídia, é uma série fantástica. Está na Netflix, acompanhem essa série, assistam, né? São alguns episódios que trazem o advogado criminalista, o estudante de direito, o advogado de outras áreas também, que é um aprendizado contínuo, permanente, essas séries de documentários, que vocês vão ver o quão interessante e como se desenvolvem esses casos. Porque eu falo aqui em partes, mas você tem que ver como é que se desenvolve, como é que é a estratégia que foi adotada. Então, pessoal, esse foi o Momento de Cinema de hoje, né? Iremos trazer outros momentos, mas assistam, acompanhem, porque é muito bom, muito bom. Um abraço a todos e até mais.